O Cavaleiro Branco de Apocalipse capítulo 6, versículo 2 é uma figura enigmática que tem levado a muitas interpretações, mas uma das mais sólidas é que ele representa o Anticristo. Essa visão alinha-se ao contexto da Grande Tribulação e aos eventos proféticos que envolvem o engano global nos últimos tempos. O texto bíblico Apocalipse capítulo 6, versículo 2 declara: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Neste primeiro selo, um cavaleiro montado num cavalo branco aparece. Ele possui três características principais: um arco, mas sem menção de flechas; uma coroa, Stéfanos, uma autoridade conquistada; sai vencendo e para vencer, um avanço aparentemente triunfante. Mas será que essa figura representa Cristo? Não. Vamos analisar porquê. Porque esse cavaleiro é o Anticristo. Ele é um enganador, não um redentor. Muitos associam este cavaleiro a Jesus porque ele monta um cavalo branco, como o de Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 16. No entanto, há diferenças cruciais entre os dois. A similaridade com Jesus é proposital, pois o Anticristo irá passar-se por um Salvador mundial, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, enganando as nações. Ele conquista por engano. O cavaleiro carrega um arco, mas sem flechas, o que indica que sua conquista inicial será pacífica e diplomática. Isso encaixa-se com Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz que ele fará uma aliança de paz por 7 anos, mas depois quebrará o pacto. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, Paulo afirma que o Anticristo virá com sinais, prodígios e grande engano. Ou seja, ele primeiro conquistará sem guerra, através de persuasão e diplomacia, sendo visto como um pacificador mundial. Ele recebe uma coroa, mas não é um rei legítimo. A palavra grega usada para coroa aqui é Stéfanos, que significa coroa de conquista, não diadema, que simboliza realeza legítima. Isso sugere que ele não será um rei verdadeiro no início, mas receberá autoridade de forma temporária. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, lemos que o dragão, Satanás, dá ao Anticristo o seu poder e autoridade. Isso confirma que esse cavaleiro é um governante satânico, não divino. O Cavaleiro Branco e a Grande Tribulação. O Anticristo aparece no começo da tribulação e a sua ascensão é acompanhada pelos outros cavaleiros. O Cavaleiro Vermelho, que representa a guerra, o falso período de paz do Anticristo logo se transforma em conflitos. O Cavaleiro Preto, que representa a fome, resultados do caos e da manipulação global. O Cavaleiro Amarelo, que representa a morte, a consequência final do governo do Anticristo. Isso mostra que a sua conquista não é um triunfo genuíno, mas um plano maligno que levará ao caos mundial. Aplicação profética. O espírito do Anticristo já está em ação. Embora o Anticristo ainda não tenha sido revelado, o espírito do engano já está a operar no mundo. 1 de João capítulo 2, versículo 18, 1 de João capítulo 4, versículo 3. Sinais atuais que apontam para esse cavaleiro, falsas promessas de paz global e unificação. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Avanço da tecnologia para controle social. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Crescimento do engano religioso e apostasias. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Preparação para um governo mundial único. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Jesus alertou-nos que muitos viriam no seu nome e dizer: Eu sou o Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 5. Esse cavaleiro representa o ápice desse engano global. Como devemos nos preparar? Diante dessa revelação, precisamos vigiar e fortalecer-nos espiritualmente. O que fazer? Buscar discernimento espiritual. 1 de João capítulo 4, versículo 1. Não se deixar enganar pelas ideologias deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estar firmados na palavra e na oração. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Anunciar o Evangelho e alertar sobre os tempos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Conclusão. O Cavaleiro Branco de Apocalipse capítulo 6 não é Cristo, mas o Anticristo, que surgirá como um líder carismático, pacificador e conquistador. Ele enganará as nações antes de revelar sua verdadeira natureza e desencadear destruição global. Os sinais já estão no mundo. O espírito do Anticristo está a preparar o terreno para a sua manifestação. O nosso papel é vigiar, permanecer firmes e prepararmos-nos espiritualmente para os tempos que virão. Que possamos estar prontos e firmes na verdade de Cristo.